Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados irmãos em Cristo, shalom, aquele que também não conhece a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo. Estou ministrando o Evangelho da Paz, do amor de Deus, em Rita do Araguaia, em Alto Araguaia, no estado de Goiás e do Mato Grosso, e aonde eu for chamado, amados. Um pastor, um ministro do Evangelho não é pastor de uma igreja. Nós precisamos entender isso. Ele é pastor, ele é ministro do Evangelho aonde ele for. Porque se eu for um pastor somente dentro de uma igreja, eu sou o mais miserável que aparece na história, na trajetória do Evangelho de Cristo, amado. Portanto, eu e você precisamos ser luz e sal da terra aonde nós estivermos, aonde nós passarmos. E o apóstolo Paulo, como Jesus, o apóstolo Paulo, um homem que foi tocado pela glória de Deus, foi direcionado por Jesus, entendeu o chamado de Jesus e exerceu esse chamado em toda a sua plenitude. Um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, daquilo que ele viveu, daquilo que ele provou e daquilo que ele exerceu em sua vida como ministério, como servo e como um amante do Evangelho, um homem que amava a palavra poderosa de Deus. E esse mesmo Paulo, apóstolo dos gentios, chamado apóstolo dos gentios. Certo tempo ele não se denomina mais apóstolo, ele se denomina servo de Jesus, o servo Paulo, o mais inútil, o mais miserável pecador. É isso que ele declara. Você já imaginou isso? Um homem que provou do poder de Deus, da manifestação da glória de Deus, que provou os benefícios de honrar e temer a Deus, que provou dos seus benefícios sobrenaturais, que viveu isso, que foi liberto de prisão, liberto de naufrágios, liberto de açoite, liberto da morte, liberto de tantas coisas, amados. Este homem chega a determinado momento que não convém mais viver, gostaria de estar com Cristo, mas convém ficar porque eu preciso ajudar pessoas. É isso que Paulo declarava. E em 1 Coríntios 13, capítulo 13, ele faz uma das maiores declarações de amor do Evangelho genuíno da paz, do Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 13 é uma carta de amor, é uma carta de entendimento do que é o amor, que sobrepõe todas as coisas, sobrepõe profecias, sobrepõe coisas e valores estranhos e diversos, até mesmo que estão no contexto da palavra, porque o amor é maior do que diz o texto de 1 Coríntios 13, e olha que diz, eu vou ler alguns versículos, amados. A palavra de Deus diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Antes do versículo 1, existe essa passagem em algumas versões. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine, ou seja, ele está falando, amados. E ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que nós falemos no maior plenitude daquilo que você tem de conhecimento, daquilo que você adquiriu na tua trajetória de vida, um ensino doutrinário, um ensino secular, um ensino do teu estudo, da tua formação, que você seja excelência naquilo que você fala, naquilo que você declara. Você é um professor, um mestre daquilo que você estudou. Ele está falando, porque Paulo também era mestre, e ele está falando, ainda que eu fale a língua dos homens na maior plenitude, e a dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como um bronze, que soa como um símbolo que retine, ou seja, é só como um símbolo que retine, só faz barulho, só fala, mas não vive isso, não coloca como exemplo e testemunho de vida isso. Mas ele fala que o amor sobrepõe todas as coisas, amados. Quando nós entendemos isso, olha o que diz no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Que coisa tremenda. Quando Paulo declara isso, ele está falando nem que eu tenha o dom de todas as profecias, seja um homem inspirado por Deus através das profecias, um homem que direciona profecias, ou seja, um homem que é profeta, é porque ele ouve a própria voz de Deus. Deus determina
a vontade permissiva dele, para que ele profira essas palavras aos homens. Então ele está falando, mesmo que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, de todos os valores que estão nos livros seculares, nos livros de doutrina, nos livros de autoajuda, mesmo que eu conheça toda a palavra somente por conhecê-la através da letra, mas eu não tenha entendimento desse amor profundo, nada serei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que eu e você, amados, mesmo que conheçamos os dons de profecia, mesmo que conhecemos toda a doutrina e mistérios da ciência deste mundo, se eu e você não temos amor, disso nada tem valor, nada serei, ele está dizendo. E ele continua dizendo no versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha que coisa tremenda. Ele está colocando duas situações distintas. Uma que ele distribua todos os seus pertences, tudo que ele tem, por mais rico que ele seja, se ele distribuir aos pobres, e se ele também entregar o seu próprio corpo por alguém, mas se não houver amor, nada disso me aproveitará. Sabe o que ele está dizendo, amados? Que algumas vezes nós costumamos a fazer coisas para agradar pessoas e para mostrar para outras pessoas que nós somos bons. Mas essa intenção não é por amor. Essa intenção é para dizer que eu e você fazemos bem a algumas pessoas e para que o teu nome seja distribuído no contexto social, no meio social que você vive. Mas a palavra de Deus fala ao contrário. Se não houver amor nesse testemunho de vida e neste ofertar de coisas que eu tenho, ou até mesmo de proteger pessoas com a minha própria vida, se não houver amor, amados, tudo isso que eu faço é em vão e não tem proveito nenhum. Portanto, eu e você que fazemos algo por alguém, faça com amor e temor ao Senhor. Faça com amor e declare que você necessita dessa compaixão que Jesus tinha, dessa misericórdia que Jesus tinha e tem por nós, desse amor que Jesus tem por nós. Se nós exercemos esse amor, amados, certamente a glória de Deus se manifestará na minha e na tua vida, por causa do amor ao Evangelho, por causa de entender quem é Jesus Cristo na nossa vida. E Paulo continua declarando, o texto é grande, eu não vou ler todo o texto, amados, mas eu preciso ler alguns versículos. A palavra de Deus diz no versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo a ciência passará, mas o amor permanece eternamente. É isso que ele está dizendo. Quando o amor prevalece na tua vida, amados, passarão coisas, acontecerão coisas, você passará por situações muito difíceis, mas certamente, se o amor de Deus prevalece na tua vida, você será agregado de um valor inestimável, da glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado, porque o amor de Cristo está em ti. O amor de Cristo faz parte da tua vida. E quando ele faz parte da nossa vida, amados, as demais coisas nos são acrescentadas naturalmente. Quando o amor de Deus se manifesta em nós, as coisas começam a acontecer naturalmente, por amor ao Evangelho e para declarar que esse Deus é soberano sobre todas as coisas, porque ele é amor. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, de graça e misericórdia. E a própria palavra de Deus declara, Deus é amor. Essa profundidade, amados, nos dá a oportunidade de lembrar. No versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, ele está falando sobre maturidade, sobre crescimento. Por causa do Evangelho e do amor da palavra de Deus, desse genuíno Evangelho de paz e de vida, que dá a mim e a você de crescer espiritualmente, de deixar de ser meninos e de nos tornar homens e mulheres tementes a Deus, tementes à palavra e cheio da glória de Deus através do amor, da profundidade desse amor, da intensidade desse amor tremendo, profundo, um amor ágape, um amor sacrificial. Olha o que diz o texto, concluindo. Porque agora vemos
como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, versículo 13, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amados, em toda a nossa trajetória, acontecerá e prevalecerá todos esses termos, todas essas direções. A fé, porque precisamos. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança, porque eu espero aquilo que eu não vi, mas pela fé eu creio que vai acontecer. Então a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles, o maior de todas essas coisas, o maior de todos os benefícios que eu e você podemos ter, é o amor de Cristo Jesus inserido em nós, para que nós possamos exercer este amor, transmitir este amor a pessoas e que pessoas realmente, literalmente possam ver a imagem e semelhança de Jesus Cristo em nós, para a glória do nome dele, para que o nome dele seja exaltado. E este amor pode chegar até a tua vida, amados. Este amor profético, tremendo, poderoso que Jesus Cristo tem por nós, que derramou o seu sangue precioso por amor de mim e de você, é suficiente e capaz de transbordar na minha vida, ser inserido em mim ao ponto de transbordar na minha e na tua vida. E quando transborda, amados, esse amor poderoso toca outras vidas para que o nome do Senhor da glória seja exaltado e que essas pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho e do amor de Cristo Jesus que está em nós. Que você receba esta palavra poderosa do reino de Deus, que a palavra diz que passarão céus e terra e a palavra dele permanecerá, que no final permanecerá a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles, a plenitude de todas as coisas, é o amor de Cristo Jesus na minha e na tua vida. E que eu e você possamos exercer este amor com uma fé genuína e inabalável na presença de Deus. Que o amor de Deus esteja na tua vida para que você possa exalar este amor. Que a glória, a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja na minha e na tua vida para a glória do Deus vivo. Que você receba esta palavra, amados, como rema, como direção de entender mais uma vez que a plenitude do amor de Deus excede todas as coisas e que este amor esteja inserido em vós para que vocês possam transbordar nesse amor para alcançar vidas. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.